Ô, meu povo, eu tenho que comentar algumas coisas em relação ao governo Lula e a mudança na postura da comunicação. Também quero falar sobre o Trump, o acidente e o projeto de poder dos donos das Big Techs que pretendem mandar no mundo. Um projeto de poder que tende a aniquilar a vontade das pessoas. Por isso que todo líder que se importa de fato com as pessoas, ele é minado, é podado, é diminuído, inclusive aqui, no que diz respeito à programação dos algoritmos. Só vai se sobressair de fato aquele cuja presença não impacte em nenhuma mudança, aquele que não tem o poder de provocar de fato uma revolução. Eles querem gente subserviente. E é por isso que o Lula é tão odiado. E quem odeia o Lula jamais vai conseguir enxergar nada de bom no governo dele, porque quem odeia, assim como quem ama, que só vê a parte boa, quem odeia é inversamente proporcional. O ódio se projeta em relação ao outro, desqualificando este que é o objeto do ódio. O Lula deu uma invertida, mas pense na cacetada. Eu gostei. Na verdade, eu achei foi pouco, na verdade. A repórter da Globo, aliciada pelo mercado, que está ali macumunado com estes que sonham em dominar o mundo, implantando um sistema para controlar as pessoas. Inteligência artificial e nenhuma inteligência humana. Não inteligência que faça com que as pessoas desejem ou queiram mudar alguma coisa. Os que querem mudar o mundo, vem uma ordem de cima dizendo: pega esse idiota e enterre. Esta é a ordem. Já dizia Zé Geraldo lá em 1970 e lá vai pedrada. Hoje, mais do que nunca, essa verdade é quase que absoluta. E o Lula deu-lhe esta invertida na repórter, que veio com o papinho do... O senhor falou duas vezes sobre a questão do ajuste fiscal, do déficit fiscal. Mas eu queria aprofundar um pouquinho, porque o que a gente está querendo saber é se o senhor entende que cumpriu a necessidade de contenção de gastos... Tem que diminuir a despesa com pobre. ...para o equilíbrio fiscal a longo prazo, porque o problema no mercado... Não tem que ajudar pobre, porque tem que conter as despesas, porque tem que diminuir a despesa. Não é hoje, é o daqui para frente. O que a gente quer saber é se o senhor considera que cumpriu. Vocês sabiam que estes agentes do mercado erraram mais uma vez? Disseram que Lula não ia fechar lá. Vou colocar um pedacinho aqui para vocês, tá? Vocês lembram que você dizia, não se vai cumprir a meta de déficit do Brasil. Lembro. Não vai. Ih, é ruim, é uma porcaria. A meta não vai ser cumprida. Vamos ver que desculpa haverá amanhã. Só que a meta foi cumprida. A turma da bola de cristal errou de novo. Como é que é? Aquele levantamento que o UOL fez? Eles erram 95% das previsões? O que a gente tem? Vai lá. Dados divulgados hoje comprovaram que o governo central cumpriu no ano passado a meta de resultado primário, registrando déficit de 11 bilhões de reais, o equivalente a 0,09% do PIB. Os dados foram revelados pelo Tesouro Nacional e não consideram as despesas com a calamidade do Rio Grande do Sul. Os números levam em conta o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central e excluem despesas com a dívida pública. A meta de resultado primário para 2024 era de déficit zero, com intervalo de tolerância de 0,25 ponto do PIB, para cima ou para baixo. O intervalo era equivalente a 28 bilhões e 800 milhões de reais aproximadamente. No começo desse mês, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já tinha afirmado que o governo central cumpriria a meta, com déficit de aproximadamente 0,1% do PIB. Caso se considerem os gastos com o Rio Grande do Sul, o déficit do ano ficaria em 43 bilhões de reais, equivalente a 0,36% do PIB. Eu estava fazendo uma comparação entre a inflação no Brasil e a inflação na Argentina, para comparar também o crescimento do Brasil e o crescimento na Argentina. Só para comparar. A quem o mercado se mostra favorável? A Argentina. Claro que eles não querem o Lula e ninguém que represente os ideais de igualdade e justiça social que o Lula representa. E por não querer este que representa estes ideais de justiça, igualdade, equidade, respeito, tolerância, diversidade, estes querem qualquer um que seja um bonequinho sem expressão e que dê a eles total autonomia para decidir os rumos do mundo, do Brasil,
do Brasil em específico. Vale um chupetinho, uma chupetola, vale um coach, vale um Tarcísio entreguista, vale qualquer um, vale um Zema, vale até um Ratazaninha Júnior aqui do Paraná, vale qualquer merda, pode colocar o Ratazaninha, Kamichek, de vice, qualquer dessas misturas imprestáveis assim serve, desde que não interfira na vontade destes que querem mandar no mundo. A necessidade de baixar o rombo fiscal, de resolver o rombo fiscal. Olha, eu vou só repetir o seguinte. Não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit. Pela primeira vez em muitas décadas. É importante lembrar, eu gosto de falar sempre isso, que eu já fui presidente da República. E eu cheguei a fazer superávit de 4,25. Uma demonstração de seriedade. Agora, o que eu não posso é levar o povo mais humilde a um sacrifício para contemplar os interesses de menos gente. Não vou fazer, e o povo sabe que a estabilidade fiscal é um benefício para ele. Porque se eu não fizer estabilidade fiscal, quando eu for cortar, quem vai cortar o Congresso Nacional é do povo pobre. Então, para mim, sabe, nós temos agora uma meta, uma nova política tributária que vai entrar em vigor em 2027. A gente pode ter muito mais capacidade de investimento, a gente pode ter muito mais capacidade de arrecadação. E eu tenho que esperar cada período para saber como é que vai ser. A única coisa que eu quero é que as pessoas tenham certeza que neste governo não haverá irresponsabilidade fiscal. É isso. O meu histórico é a prova disso. É o meu histórico. Eu sempre falo para vocês, como é que estava a indústria automobilística quando eu voltei para presidente da República em 2023? Eu sempre falo, porque às vezes as pessoas têm memória curta. Quando eu deixei a presidência desse país, a indústria automobilística em 2010 vendia 3.800.000 carros. Quando eu voltei, 15 anos depois, estava vendendo apenas 1.600.000 carros. Agora já chegou a 2.600.000. Então, é isso que vai acontecer no Brasil. É isso que vai acontecer. Eu não tento discutir aquilo que meia dúzia de pessoas querem. Eu quero discutir aquilo que interessa à maioria das pessoas. É gerar emprego, é gerar renda para essas pessoas. Criar um país de classe média. O Lula está fazendo um ótimo governo. Fechou com as contas em dia, crescimento de 3,5%, apesar de todas as tentativas do mercado, do agronegócio, daquela extrema-direita abjeta do Congresso, de todo o aparelhamento das igrejas, jogando todo mundo contra ele. Ele fez... E um Congresso Nacional que só trabalha se receber alguma vantagem. Apesar de tudo isso, um ótimo governo. Mas os especialistas do mercado vão sempre desqualificá-lo. Ora, digam logo que vocês não querem alguém que defenda o povo. Digam. O Trump disse que o acidente lá, que foi causado por ele, com as demissões, né? Com as mudanças, né? Disse que foi culpa da diversidade. Tinha muita gente com deficiência intelectual, mulheres... Enfim, a diversidade que causou o acidente do avião com o helicóptero. E ele soltou essa, sim, na presença dos parlamentares que quase vomitaram diante da ousadia do pilantra, né? Vocês viram o filhotinho dele? Tem tudo para ser cuspido e escarrado a perversidade do pai, né? Eles pensam de fato em quebrar o mundo para submeter as pessoas pela fome, pela pobreza, pela miséria, a trabalhar em subserviços. Sabe aquela coisa que a inteligência artificial não consegue fazer? Limpar um sanitário, né? Coisas assim, coisas que, a exemplo dos Estados Unidos, o cidadão estadunidense não se submete a fazer. Sabe aquela coisa que aconteceu aqui no Brasil, que Bolsonaro disse que é melhor empregos sem direito do que direitos sem empregos? Basicamente é isso. Nenhum direito, muito desemprego, para que as pessoas disputem a tapa aquelas vagas que aparecem de subempregos com subsalários e que ninguém tenha força nem potência para dizer não, peraí, alto lá, aqui não, nós não vamos aceitar. Eles vão minando. O que acontece nos Estados Unidos? A população estadunidense não percebeu ainda que a ideia do Trump, enviando para fora do país aqueles que fazem este trabalho precarizado, é colocar o próprio cidadão estadunidense para fazer esse trabalho. E todo movimento que persegue determinado grupo tende a continuar. Depois dos imigrantes, já está sendo os gays, as mulheres, os negros, grupos, os pobres, os moradores das ruas,
os que moram em trailers. Um grupo após o outro será perseguido e com igual violência, porque à medida em que aqueles que não foram ainda perseguidos percebem o grau, o nível da violência aplicada àqueles que estão sendo caçados e perseguidos, vai se submetendo pelo medo. A ideia do Trump não é sair do poder, é ficar no poder até quando puder e colocar depois o seu filhotinho de cruz credo. Um projeto de aniquilação. Gente, apoie o meu canal, eu não monetizo, portanto a única forma de você me ajudar é com essa chavinha aqui. Vai lá, dá uma força e engaje meu vídeo, né? Dá trabalho fazer isso aqui e as pessoas não conseguirem acessar porque o algoritmo não entrega. Tchau.